Vídeo urgente hoje, galera. E aí, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Luiz Fernando e aqui é o Economista. Direto ao assunto, o Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom, anunciou agora há pouco, uns minutos atrás, a redução mais uma vez da taxa Selic, a taxa de juros básica da nossa economia, do nosso Brasilzão, de 2,25% a 2% ao ano. O Copom decide a cada 45 dias qual deve ser esse valor da taxa Selic. Esse valor é uma meta a ser alcançada. Ele toma essa decisão com o intuito de manter a inflação dentro da meta estabelecida. E antes de falar como isso afeta a nossa vida e como afeta nossos investimentos, vou te explicar rapidamente, se você ainda não sabe, o que é a taxa Selic. A taxa Selic é nada mais que os juros que o governo paga pelo dinheiro que ele pega emprestado. E como e de quem o governo pega dinheiro emprestado? Isso acontece por meio de títulos públicos que pessoas ou bancos podem adquirir no mercado financeiro. Portanto, o governo cria esses títulos públicos e os vende. Na verdade, quem faz isso é o Banco Central. Ele opera todos os dias para que a taxa Selic, a meta da taxa Selic, fique próxima ou seja atingida. Essa função do Banco Central é denominada de Open Market. Assim, o governo capta dinheiro e consegue pagar suas despesas, realizar investimentos, entre outros. Normalmente, o maior comprador destes títulos públicos são os bancos, e obviamente eles preferem comprar os títulos públicos quando a taxa Selic está alta, porque assim eles terão lucros maiores, já que as taxas de juros da Selic serão maiores. Já quando a taxa Selic está baixa, eles são meio que empurrados a emprestar dinheiro às pessoas e tentar conseguir um lucro maior que nos títulos públicos, já que eles cobram, obviamente, uma taxa de juros pelos empréstimos que eles concedem às pessoas. Dessa maneira, com os bancos efetuando mais empréstimos, emprestando mais dinheiro às pessoas, o consumo aumenta, pois há mais dinheiro em circulação. O consumo aumentando, aumenta a demanda por bens. E a demanda aumentando, aumenta o preço desses bens. Como a demanda aumentou, a produção também aumenta. E isso diminui o desemprego, pois as fábricas e empresas vão precisar de mais mão de obra para aumentar a produção e atender a demanda excedente. E assim a economia vai girando e girando. Ela é como uma roda gigante que sempre está em movimento, onde cada ação tem uma reação. A economia é uma roda, sempre em movimento, girando e girando. Ação, reação, ação, reação. A taxa Selic, então, é usada principalmente pelo governo para controlar a inflação. É o Banco Central que executa todo dia as ordens de compra e venda dos títulos públicos com o intuito de ficar perto da meta estabelecida pelo Copom da taxa Selic ou atingir ela, como eu já tinha comentado antes. Normalmente a taxa Selic real, a taxa de juros real da economia praticada no mercado, fica sempre um pouquinho abaixo da meta estabelecida pelo Copom. Aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês verem essa pequena diferença que existe entre a taxa Selic meta e a taxa Selic real. Portanto, o que irá acontecer com essa nova diminuição da taxa Selic? Não vai mudar muita coisa do que já acontecia quando a Selic estava 2,25% ou 3%. Mas se você não sabe o que acontecia quando a Selic estava a esses valores, continue acompanhando no vídeo que você vai descobrir. E se você já sabe, continue acompanhando também e deixa o like, se inscreve no canal que isso me ajuda demais, beleza? O primeiro acontecimento é que as taxas de juros cobradas pelos bancos serão menores, mas uma redução bem pequena, tá bom? Como a taxa Selic diminui e ela é a taxa básica de juros da economia, ou seja, ela que serve de referência para todas as outras taxas praticadas pelo mercado, as taxas de juros praticadas pelos bancos tendem a diminuir também, como um cheque especial, a taxa do cartão de crédito, de empréstimos, etc. Quanto menor a Selic, mais barato fica para as pessoas pegarem empréstimos ou realizarem pagamentos a prazo. Mas essa relação não é proporcional. É só verificar que a taxa Selic caiu muito mais da metade nos últimos anos e a taxa praticada pelos bancos diminui apenas alguns pontinhos percentuais. Isso ocorre porque a Selic só consegue explicar uma pequena parte da taxa de juros praticada pelo banco.
porque essa taxa de juros praticada pelo banco é também explicada pelo lucro que o banco almeja, pelo custo que ele tem, pela taxa de inadimplência, pelo risco, entre outros. E uma pequena parte é explicada pela variação da taxa Selic. O segundo acontecimento é que, com a redução da taxa Selic, o rendimento das aplicações financeiras de renda fixa, como poupanças, CDBs, títulos indexados ao CDI, como LCIs e LCAs, ficam menores, ou seja, os investimentos de renda fixa se tornam menos atraentes, já que a Selic está abaixando, está sendo reduzida. Por exemplo, imagina a caderneta de poupança onde a maioria dos brasileiros ainda investe. Ela é uma das aplicações financeiras que oferece menos ganhos ao poupador. Na verdade, oferece apenas prejuízos atualmente, com a Selic a 2 pontos percentuais. Se você ainda não sabe, desde 2012 o governo estabeleceu uma nova regra de cálculo que funciona da seguinte maneira: se a taxa Selic for maior ou igual a 8,5% ao ano, a poupança terá rendimento de 0,5% ao mês mais a taxa de referência. Quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança terá um rendimento equivalente a 70% da Selic vigente no período. Ou seja, o Copom estabeleceu a Selic a 2% e 70% de 2% é 1,4%. E a inflação prevista pelo relatório Focus do Banco Central é de mais ou menos 1,63%. Ou seja, com o dinheiro na poupança você não está nem protegido da inflação. Por favor, saia da poupança neste exato momento. Diga adeus a ela, pelo amor de Deus. Pelo menos vá para alguns investimentos que também são totalmente seguros e garantidos e sim te protegem da inflação e até te dão um pequeno lucro aí de 0,5%, 2% ao ano. Temos CDBs de liquidez diária, LCIs, LCAs, Tesouro Selic e alguns outros. Esses investimentos que eu citei agora são bons para você compor uma reserva de emergência se você ainda não tem, ou bem para você deixar seu capital de reserva de oportunidade. Assim, quando ocorrerem possíveis oportunidades na renda variável, na bolsa, você consiga aproveitar elas. E o terceiro acontecimento é que, com a diminuição da taxa Selic, teremos mais dinheiro circulando na economia, já que os bancos tenderão a emprestar mais, aquecendo assim a economia, e com isso os preços e a inflação tendem a aumentar também. Resumindo, para você brasileiro preocupado ou brasileira preocupada com a diminuição da taxa Selic, teremos as seguintes vantagens e desvantagens. Primeiro, o crédito fica mais acessível, já que os bancos diminuem as taxas de juros. Segundo, preços têm um leve aumento, portanto a inflação também tenderá a aumentar, a ter um leve aumento. Terceiro, juros de crédito, parcelamento e cheque especial ficam mais baixos, mas você deve evitar ao máximo usar estes meios de pagamento, salvo em raras exceções. E o quarto é que os rendimentos da renda fixa ou títulos públicos indexados ao CDI ou à Selic diminuem. Essas foram resumidamente as 4 vantagens ou desvantagens que você tem com a Selic diminuindo. Eu trouxe também uma característica importante que aprendemos em economia e que a Selic acaba influenciando, e é o nível de desemprego. Por quê? A inflação está relacionada com o desemprego. A curva Phillips, que foi uma curva criada por um cara chamado William Phillips, mostra que quando a inflação aumenta, o desemprego tende a diminuir, e quando a inflação diminui, o desemprego tende a aumentar. Ou seja, este estudo mostra um nível de correlação negativa. Quando um sobe, o outro tende a cair. Portanto, o aumento ou a diminuição da Selic aumenta ou diminui a inflação, que causa aumento ou diminuição no nível de desemprego também. Está tudo correlacionado e um influi o outro para baixo ou para cima. Pode voltar para mim já. Bom, para finalizar, a nossa taxa básica de juros não vai continuar caindo para sempre. É tudo uma questão de tempo de inversão do ciclo econômico. Do ponto de vista das ações, como o consumo irá aumentar, o faturamento e, consequentemente, o lucro da empresa também irão crescer. Por isso, maiores valorizações e dividendos poderão ser encontrados. Porém, isto não é nenhuma recomendação de compra,
é apenas conteúdo educativo do que acontece na teoria, tá bom? Portanto, nessa linha de raciocínio, a renda variável se torna uma alternativa muito mais atraente que a renda fixa. E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se for o caso, já sabe, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, isso me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!